8 meses atrás, eu troquei a minha Canon SL3 na Sony ZV-E10 e hoje eu venho fazer o comparativo dessas duas câmeras e dizer se valeu a pena a troca ou não. Então, se você está curioso e quer saber se vale a pena trocar a SL3 na ZV-E10, você vai descobrir isso logo após a vinheta. Eu separei esse vídeo por tópicos e o primeiro tópico que eu vou falar é sobre a construção das duas câmeras. Para começar, sobre a Canon SL3, ela é uma câmera maior, mais pesada, mais robusta. Assim, no quesito geral, ela é uma câmera que foi feita para durar. É uma câmera mais bem construída. Mas é claro que isso também traz pontos negativos. Como eu citei, ela é uma câmera mais pesada, te dá um pouco mais de trabalho para carregar. Não que seja difícil, não que ela seja uma câmera enorme, ainda é uma câmera pequena, mas comparada à ZV-E10, ela é sim maiorzinha e mais pegadinha. O ponto positivo dela é que o fato dela ser maior faz ela ter um grip melhor na mão. Então ela tem uma pegada melhor na mão. Se você costuma usar muito câmera na mão, não costuma usar tanto câmera no tripé, eu gostava bastante, me proporcionou uma boa pegada e bastante conforto utilizando a câmera. Já a ZV-E10, ela é uma câmera mais compacta, é uma câmera que foi pensada para o público de vlog. Então é uma câmera que ela não é para chamar tanta atenção. Não é para a pessoa te ver com a ZV-E10 e achar que você é um fotógrafo, coisa que acontece com a SL3, que já é uma câmera um pouco maior. Então ela é uma câmera mais bonita, claro que isso é a minha opinião, mas ela é uma câmera mais bonita, compacta, menorzinha, toda pretinha. Tem a versão branca também, mas a minha versão é toda pretinha. E isso traz alguns bônus e alguns ônus também, tá? Ela é uma câmera que foi pensada para o mercado de vlog e por isso ela tem uma construção um pouco mais frágil, até para que ela fosse uma câmera mais custo-benefício, mesmo mais barata para alguém que está começando no YouTube. Ela é uma câmera que ela é toda feita de plástico e isso pode possibilitar o superaquecimento, mas calma que eu já vou falar disso no próximo tópico. Isso também faz com que ela seja mais leve, mais fácil de carregar. Um ponto negativo disso, né, além do superaquecimento, é que ela também vai ter um grip ruim, tá? Ela é bem ruinzinha assim para pegar na mão. Eu tenho uma mão relativamente grande, né? Para você que tem a mão pequena talvez fique até melhor, mas a título de comparação assim, que eu já medi minha mão para saber o mouse que eu ia comprar, né, que eu jogo Valorant, enfim, eu tenho uma mão de 19,5 cm, então se você tiver uma mão maior que isso ou próximo disso, saiba que o grip é ruim. Eu nunca usei essa câmera com cage, pode ser que o grip melhore, mas toda vez que a câmera tem um ponto negativo e que você tem que gastar dinheiro a mais para comprar algo externo, para ter que melhorar a câmera, eu considero isso como um ponto negativo. Então nesse fato aqui, eu acho que fica meio que um empate técnico aí, 1 a 1 para cada um tem seu ponto negativo, cada um tem seu ponto positivo. Agora, partindo para o próximo tópico, já que eu puxei o gancho falando que a ZV-E10 é feita de plástico e que ela está mais propensa a superaquecimento, isso é algo que eu já ouvi falar de uma maneira recorrente das câmeras da linha ZV. Claro que tem a ZV-1 e a ZV-1F, que são aquelas câmeras que já vêm com a lente embutida e isso eu acho que nunca vai acontecer, porque é uma câmera bem mais simples. Mas se tratando da ZV-E10 e da ZV-E1, eu já vi sim várias pessoas reclamando de superaquecimento. Coisa que eu nunca vi acontecer na SL3, tá? Eu nunca vi ninguém reclamar de superaquecimento na SL3, realmente. Agora, na linha da ZV-E10 e na linha da ZV-E1, eu já ouvi algumas pessoas reclamarem da ZV-E1 até com mais frequência. E falando um pouco sobre a minha experiência aqui com a minha ZV-E10. Eu utilizo ela há 8 meses e eu nunca tinha tido nenhum problema com superaquecimento com ela até essa semana, por incrível que pareça. Mas vamos lá, eu sempre utilizo ela em 4K24, é muito raro eu utilizar em 4K30 e quando eu vou utilizar em 1080, geralmente eu utilizo 1080-60 ou 1080-120 quando eu quero fazer um Reels ali pro Instagram, um vídeo com bastante slow, um clipezinho, uma música legal, e eu nunca tinha tido problema com isso. Eu vou relatar aqui de uma vez que eu gravei um curso lá em Vila Velha de uma doutora, né, de uma médica, e esse curso foi 4 horas e meia de gravação, quase que assim direto, porque essa câmera ela não interrompe de 30 em 30 minutos, né, igual a SL3, ela vai gravando diretão. Então a gente fez uma primeira tomada de 2 horas e meia gravando direto, paramos para o almoço e depois fizemos mais 2 horas de gravação direto.
Claro que a bateria não ia aguentar isso tudo, então eu fiquei essas 4 horas e meia com a câmera ligada direto na energia, o que possibilita também gerar calor na câmera, e a gente estava com o ar-condicionado ligado. Nesse cenário, gravando em 4K 24, 4 horas e meia direto com o ar-condicionado ligado, ela não superaqueceu, ela nunca tinha superaquecido comigo antes, tá? Geralmente gravando meus vídeos para o YouTube aqui, eu demoro cerca de meia hora, 40 minutos para gravar cada vídeo, e 4K 24 também. Só que essa semana saiu na terça-feira o vídeo do meu teclado, o review, que é o NUFI R75. E eu demorei tipo uns 40 minutos também para gravar o review desse teclado. É um review bem completo, falei sobre tudo. E bom, basicamente aqui na minha frente tem a minha softbox. E eu não tenho aqueles Colbor, aqueles, né, bastão de LED, canhão de LED, essas paradas. Eu uso uma softbox baratinha aqui mesmo do Mercado Livre, que na verdade eu nem comprei, eu ganhei de um amigo meu. E ao mesmo tempo eu uso uma lâmpada de LED, não é aquelas lâmpadas incandescentes que esquentam, mas é uma lâmpada de LED que querendo ou não gera um pouco de calor. E nesse dia que eu tava gravando o review, a minha câmera tava assim bem debaixo da softbox. Então eu gravei 40 minutos de review em 4K 24 e quando eu fui fazer os takes do teclado para colocar por cima do vídeo, né, eu fiquei 40 minutos me gravando, depois fui fazer os takes do teclado. A câmera não tava dando rec, ela tava em superaquecimento e não tava deixando eu gravar, tá? Isso eu acredito que possa ser por causa que ela tenha ficado muito próxima aqui à minha softbox e talvez a luz da lâmpada de LED tenha gerado algum tipo de calor nela. Mas em 8 meses aqui de uso, foi a primeira vez que eu tive problema com superaquecimento. Aí eu tive que esperar uns 15 minutos a câmera esfriar, depois disso eu voltei e fiz os takes aqui do teclado. Vale lembrar também, vale ressaltar que aqui em casa não tem ar-condicionado, mas essa semana tá a semana inteira nublada, não teve um dia que fez sol. Então era um dia relativamente frio, tava aproximadamente ali 22 graus, e um dia nublado, não tava ensolarado, e a câmera teve esse problema aí de superaquecimento. Foi a primeira vez que eu tive problema de superaquecimento com ela em 8 meses. Agora, reza a lenda que quem comentar no vídeo e se inscrever no canal nunca vai ter problema de superaquecimento na vida. É sério, galera, de coração. Muito obrigado a todo mundo que tem comentado aqui e que tem ajudado esse canal pequeno a crescer. Vocês são fera, vocês são top mesmo. Então, bora pro próximo tópico. Falando sobre foco agora, o foco da Canon, da SL3, contra o foco da ZV-E10. Bom, começando pelo foco da ZV-E10, eu já ouvi algumas pessoas falarem, tá? Eu já ouvi muita gente falar assim que o foco da Sony é sensacional, é o melhor foco que tem no mercado, e que o foco da ZV-E10 não é que ele seja ruim, mas que ele não acompanha o foco de outras câmeras da Sony mais cara. Por exemplo, eu vi um comparativo da ZV-E10 com a ZV-E1 recentemente, e o cara falou que o foco da ZV-E1 é incrivelmente superior ao foco da ZV-E10. Falando sobre a minha opinião, eu não achei o foco da ZV-E10 ruim, tá? Longe disso, é um foco ok e que é muito em tom de paridade com a SL3. Nesse caso, eu não daria ponto para nenhuma das duas câmeras, eu achei o foco das duas igualmente bom. Mas eu acho o foco da SL3 mais amigável para quem está iniciando, para quem está começando. Eu vou falar por quê. A SL3 ela tem um sistema que você consegue fazer o foco clicando aonde você quer na tela, porque a tela é touch. Então vamos supor, eu nunca precisei configurar o modo de foco na SL3, do jeito que ele veio eu deixei, e aí se tinha uma pessoa mais ao fundo, eu clicava lá no rosto dela. Se tinha uma árvore mais na frente na minha imagem e eu queria focar nessa árvore, eu clicava na árvore e o foco funcionava perfeitamente bem. A ZV-E10 ela também tem a tela touch e também te dá a possibilidade de você fazer esse foco aí apenas clicando na tela no lugar onde você quer. Mas, no entretanto, todavia, ele não funciona tão bem. Se você fizer esse foco aí clicando na tela, o foco fica meio burro. Então, eu já gravei um cliente, por exemplo, que eu coloquei para focar no olho dele e aí começou focando no olho dele, né? Eu cliquei lá no olho dele. Depois estava focando na sobrancelha, o foco já subiu um pouco aqui para cima. Depois estava focando no nariz. E cara, pode parecer que isso não é
grandes coisas, mas para quem tem uma lente 1.4, que é o caso da minha Viltrox, dependendo do caso, se ela tá focando no olho, o resto fica desfocado, tipo assim, e se ela tá focando no nariz, o olho fica desfocado. Então isso fez com que o meu vídeo não ficasse com uma qualidade tão boa. E como o visor da câmera é muito pequeno, né? Eu só fui perceber que o olho dele estava fora de foco quando eu assisti o vídeo aqui no monitor do computador, que é um monitor de 24 polegadas. Então assim, você tem a possibilidade de utilizar aí o foco clicando na tela na ZV-E10, mas saiba que ele não é tão bom quanto era na SL3, se você trocar de câmera igual eu fiz. Depois disso eu aprendi a mexer mais na câmera, consegui configurar o sistema dela para fazer a prioridade de foco no olho, para eu não ter que ficar clicando no olho da pessoa, a câmera já faz sozinho, e aí vai muito bem, tá? Acerta 100% do tempo. E ela também tem vários modos de foco, então você consegue configurar um ponto fixo no centro, você consegue configurar modo de foco por área. Então vamos supor que você vai gravar 2 pessoas, mas você quer focar nenhuma, e a pessoa que você quer focar tá mais à esquerda. Você pega ali e coloca o modo de foco por área e joga a área lá para a esquerda, e aí vai focar naquela pessoa. Você consegue colocar o modo de foco grande, que aí a câmera vai focar basicamente no que ela quiser. Você consegue colocar o ponto flexível, que você escolhe um pontinho, ele começa no meio da tela e você joga para os lados ou para cima, para baixo, para configurar exatamente onde você quer que o seu foco fique. Então, funciona muito bem, tá? Quando você aprende a mexer, depois que eu aprendi a utilizar direitinho todos os modos de foco da minha ZV-E10, nunca mais eu tive esse problema que eu tive no início. Mas é aquilo, né? O que eu comentei foi que a SL3 é um pouco mais amigável para quem é iniciante, né? A SL3 você bate na tela e já tá o foco onde você quer que ele foque. Na ZV-E10 você tem que ir treinando e aprendendo um pouquinho, e isso fez com que eu fizesse alguns vídeos ruins logo no meu primeiro mês com a câmera. Agora passando para specs e qualidade de um modo geral, eu acho que aqui é o tópico onde a SL3 nem briga com a ZV-E10. Claro que algumas coisas que eu vou falar aqui ainda são opinião pessoal, mas tem muita coisa aqui que é especificação técnica, e aí contra fato não há argumento, não tem como debater. A ZV-E10 ela faz 4K em 24 fps sem cropar e sem perder o foco. Enquanto a SL3, ela até faz o 4K, só que ela cropa bastante a imagem e ela perde o foco. O autofoco da SL3 em 4K fica burro, fica um autofoco muito ruim. Eu basicamente utilizei a minha SL3 por mais de um ano e eu nunca gravei em 4K com ela nenhuma vez. Já a minha ZV-E10 eu só gravo em 4K, raramente quando eu quero fazer um clipe para o Instagram, por exemplo, um Reels, onde eu vou utilizar bastante slow motion, aí sim eu utilizo o 1080-120 ou 1080-60, tá? E até aqui a SL3 também perde, porque a SL3 faz 1080 no máximo a 60. Então ela faz um 4K muito ruim, cropado e sem foco, e no 1080 ela também não vai tão bem quanto a ZV-E10, porque ela só faz 30 e 60, enquanto a ZV-E10 faz 1080 24, 30, 60 e 120. Mas não falando só sobre specs, vamos falar também sobre o sensor, a qualidade da imagem em si, a textura, as cores, a nitidez, o contraste. Tem muita diferença? A SL3 é muito melhor? Ou a ZV-E10 é muito melhor? Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que é bem empatado aqui. Sendo bem sincero, eu até gosto mais de fazer o color grading dos arquivos que saía da minha SL3 do que da minha ZV-E10, tá? Eu acho que a cor da Canon é mais bonita, é melhor de se fazer color grading, eu acho mais divertido colorir as imagens da Canon. Em questão de textura, saturação, nitidez, eu achei bem equiparado, tá? Não achei que a ZV-E10 entrega imagens muito mais nítidas ou que a SL3 tenha uma qualidade de cor muito superior. Eu acho que isso aqui vai mais para uma questão de gosto pessoal mesmo. Se eu pudesse ter o perfil de cores da Canon na minha ZV-E10, eu escolheria. E em questão de nitidez também eu acho que é bem equiparado. Não tem nada, não tem uma que, em questão da qualidade do sensor, não tem nenhuma que se sobressaia sobre a outra, pelo menos não na minha opinião. E o próximo tópico que eu separei aqui para esse vídeo é o tópico de foto. E se no tópico de especificações, specs, a SL3 tomava um pau, é aqui onde ela devolve tudo que ela tomou no último tópico. Porque, sinceramente,
A SL3 ela foi uma câmera pensada para ser uma câmera híbrida, que faça vídeo muito bem, apesar de não em 4K, mas que faça fotos maravilhosas. Enquanto a ZV-E10 ela foi uma câmera pensada para o público vlog, o público youtuber que vai se gravar durante o dia a dia e que faz vídeos excelentes, principalmente em 4K, mas que faz fotos medianas para boas no máximo. Então, eu vou colocar aqui para vocês a comparação para vocês verem aí. Agora, eu vou colocar aqui na lateral do vídeo as fotos que eu fiz na minha viagem para a Argentina. Essas fotos foram feitas com a ZV-E10 e eu acho que a ZV-E10 não tem uma transição de cores tão boas. Então, vocês podem ver que os tons de azul no céu às vezes está muito marcado a transição de um tom para o outro, muito pixelizado. E bom, nesse momento eu vou colocar aqui para vocês agora as imagens da minha viagem para Gramado, que eu fiz ano passado no mês de setembro, e eu fiz essas fotos com a minha SL3. Agora, para vocês poderem ver as duas fotos e comparar aí. Pode ser que seja gosto pessoal? Pode. Mas eu prefiro muito mais as fotos da SL3, até porque, como eu disse, ela foi uma câmera pensada para ser uma câmera híbrida, enquanto a ZV-E10 foi pensada para ser uma câmera de vídeo que faz foto, se você precisar, mas não é o ideal. Talvez tenha a diferença da lente também, claro que com a minha ZV-E10 eu só tenho a 23mm f1.4 e com a SL3 eu tinha uma 50mm, né, que é uma lente mais fechada, geralmente é mais ideal para fazer foto. Mas eu acho que essa questão da lente não tem nada a ver com a transição de cores que eu falei, que eu achei muito ruim na ZV-E10. Então, é isso aí, na minha opinião, a SL3 ganha de lavada aqui no tópico de foto. Eu te recomendo, se você vai trabalhar como videomaker e fotógrafo, é melhor talvez ir de SL3 se você não tiver assim uma demanda tão grande por vídeos 4K, beleza? Então, partindo aí para o nosso penúltimo tópico aí do vídeo, beleza? Bora lá. Esse aqui também é um tópico aonde eu diria que a SL3 ganha de lavada, mas eu acho que eu seria injusto se eu dissesse isso. Eu vou dizer por quê. A minha ZV-E10, utilizando a bateria original da Sony que veio com ela, eu consigo gravar no máximo 1h20, 1h30 estourando. Aquele job que eu fiz lá de 4 horas, eu falei pra vocês que a câmera estava ligada direto na energia, né? Com a bateria, no máximo 1h20. Enquanto a ZV-E10, eu já gravei um making off e depois do making off eu fui para um casamento e gravei o casamento inteiro, tudo com uma bateria só. Foi umas 2h30 de vídeo direto, tudo isso com apenas uma bateria, que também era a bateria original que veio na minha SL3. Então, se eu for pensar por esse lado, uma câmera faz geralmente 1h20, 1h30 e a outra faz 2h30, era para a SL3 ganhar de lavada. Mas eu tenho que levar em consideração que na minha ZV-E10 eu sempre gravo em 4K, o que exige mais do sensor e consequentemente mais da bateria. Enquanto na minha SL3 eu gravava sempre em 1080, porque o 4K dela era muito ruim. Eu nunca peguei para fazer um teste assim, em que eu ficasse gravando com a minha ZV-E10 em 1080 até a bateria descarregar. No máximo, eu já fiz algumas gravações em 1080 com a minha ZV-E10, mas lembrando que estava em 120 frames, enquanto na SL3 eu gravava em 1080-30. Então eu acho que não é tanto parâmetro de comparação, sabe? Eu tentar comparar uma câmera gravando em 4K e querer que ela dure o mesmo tempo de bateria que uma câmera que eu estava gravando em 1080. Mas, para o meu uso, eu ainda dou esse ponto para a SL3, porque se eu fosse usar, eu usaria a SL3 em 1080 e eu uso a ZV em 4K. Então, na minha experiência de uso, a SL3 dura muito mais a bateria. Mas se você quiser pegar uma ZV-E10 para gravar em 1080, coisa que eu não te recomendo, porque você vai estar desperdiçando a especificação da câmera, pode ser que a bateria dela dure 2h30 com você, igual a SL3 durava comigo. Não tem como eu dizer, porque eu nunca peguei para ficar gravando 1080-30 na minha ZV-E10, é sempre 4K24. Agora sim, partindo para o último tópico, antes de dizer se realmente valeu a pena ou não trocar a minha SL3 na minha ZV-E10, que é o tópico de lentes. Isso aqui é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui tomar essa decisão. Por quê? A Sony tem crescido muito no mercado e tem surgido muitas e muitas marcas produzindo lentes para a Sony, como Make, Seven Artisans,
Viltrox, Tamron, a própria Sigma, que também produz para Canon. E nem todas essas marcas que produzem lentes para Sony produzem lentes para Canon também. Por exemplo, a Viltrox eu sei que produz para Sony, para Canon, para Nikon, para Fuji. A Sigma eu sei que produz para Canon, para Sony, mas a Tamron mesmo eu nunca vi uma lente da Tamron para Canon, por exemplo. Sem falar que eu já comentei que a Canon tem dois mounts agora, que é o mount EF, que é o antigo, e para as novas câmeras DSLR tem o mount RF. O que ainda dificulta ainda mais, acaba que se você tem uma lente 50mm, igual a lente que eu tinha, que é uma lente EF 51.8, se eu comprasse uma Canon mais nova, por exemplo uma Canon R7, eu teria que comprar também um adaptador e ia mais uns 800 a R$1.000 só para eu poder usar a lente antiga na câmera nova. Então, esse ponto aqui também foi um ponto que eu achei crucial ir para a Sony. Hoje em dia, no AliExpress principalmente, eu acho que é muito mais fácil você achar boas lentes para Sony do que para Canon, e isso pesou também na minha decisão. Agora vamos para o último tópico aqui, que na verdade não é o tópico, mas é respondendo a pergunta aí se eu acho que valeu a pena ou não trocar de SL3 para a ZV-E10. Para responder essa pergunta, eu tenho que contextualizar um pouco. Eu comprei a minha SL3 bem no início da pandemia, lá para início de 2020, quando o presidente tinha liberado o auxílio emergencial de R$600 por mês. Então eu estava fazendo faculdade de publicidade, eu queria investir nessa área, trabalhar com produção de vídeo, peguei meu auxílio emergencial e comprei a câmera parcelada. Foram 4 parcelas de R$600, paguei as primeiras 4 parcelas, eu tinha dividido, se eu não me engano, de 6 vezes, o resto ali eu fui trabalhando, consegui pagar a câmera. Só que à medida que a pandemia foi escalando, final de 2021, 2022, a coisa foi subindo, foi aumentando, houve uma crise aí no mercado, não tinha mais câmera para comprar e o preço subiu bastante. Então a câmera que eu comprei lá por uns R$3.000 no início já estava valendo quase uns R$4.000. Enquanto a minha ZV-E10 eu comprei ela no ano passado por R$3.200 no AliExpress. Ela estava custando R$3.700, só que eu comprei no 11 do 11. Então eu ganhei um cupom de desconto de R$300 do 11 do 11, mais alguns cupons de loja lá. Eu sei que por fim ficou R$3.200 a minha ZV-E10. E eu consegui vender a minha SL3, que eu tinha comprado por R$3.000, eu consegui vender ela por R$3.600. Então, basicamente, eu consegui vender uma câmera e comprar a outra só com o dinheiro da venda, sem ter que tirar nenhum real a mais do meu bolso. E por isso, eu te falo que, pra mim, valeu demais a pena ter trocado uma câmera na outra. Porque hoje em dia, eu só gravo em 4K. Quando eu tinha a minha SL3, eu não sabia que era tão necessário gravar em 4K, e hoje em dia eu só gravo em 4K, muito pelo poder de crop lá na edição, poder dar zoom, tirar zoom sem perder qualidade. E eu comprei uma câmera nova sem precisar investir nada do meu bolso. A única coisa que eu investi foi na lente, tá? Porque os R$3.600 que eu vendi a minha câmera, eu não consegui comprar porque a lente foi R$1.200. Então foi R$3.200 da lente, da câmera nova, e mais R$1.200 da lente, que aí eu comprei parcelado, e aí sim foi um dinheiro que eu tirei do meu bolso. Aqui na lateral desse vídeo eu vou deixar outros 2 vídeos aqui do canal. Um deles é o review da minha lente Viltrox 23mm, um bom motivo para você não comprar essa lente. Clica lá para você descobrir o que é que tem de tão ruim nessa lente, que eu fiz um review só para falar disso. E o outro vídeo é um review completo desse carinha aqui, que é o Fifine AM8, que é o meu microfone dinâmico. Você clicando em algum desses 2 vídeos que tá aparecendo aí na tela, você mostra pro YouTube que você gosta do meu canal e que você quer passar mais tempo aqui comigo. Isso faz o YouTube me divulgar mais e o meu canal crescer mais rápido. Então, te espero lá.